Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem vos fala é Rodrigo Carboni, Rodrigo Resenha, e chegamos ao último podcast sobre a segunda temporada de Loki, o glorioso propósito, essa série que é a trajetória desse personagem. E óbvio que a gente está aqui hoje para validar algumas coisas que a gente conversou ao longo dessa jornada de análise dos episódios aqui no Degustando Séries. Também trazer um pouco da nossa análise, óbvio, do episódio em si, e também, quem sabe, já tentar costurar com o que vem aí na frente. Será que, como a série vai estar conectada a Vingadores Dinastia Kang, se ainda assim vai ser, né, esse filme, né, tá tendo esse debate aí ultimamente, se a Marvel vai mudar o seu vilão, o grande vilão da fase ou não. Fica aí com a gente, como sempre eu tô falando no plural, você já sabe, né, eu não tô nunca sozinho aqui, tenho aqui a companhia do Mobius, né? O meu Mobius, ou a dupla dinâmica Mobius e Loki aqui é a dupla dinâmica Rodrigo e Josimar Capes. Opa, olha eu aí. Teoria 1000. Erros e acertos, né? Erros e acertos. Mais ou menos, eu errei tudo, mas beleza. Mas então, no último episódio a gente falou bastante sobre o que poderia acontecer nesse último, né? Nesse último capítulo da temporada, né? Algumas coisas se confirmaram. Quase nada, quase nada que a gente falou, aconteceu. Mas beleza. Quase nada. Quase nada. Meus caras. Fica aí com a gente que hoje tem muita análise, óbvio que tem spoilers, então já fica avisado aí. Degustando Séries. Então é isso, bora começar a falar desse episódio. E assim, o Josimar já deu ali a ideia, né, que quase nada a gente acertou, mas uma coisa a gente acertou, que o início do episódio seria o loop infinito de tentativa e erro, voltando várias vezes, incansavelmente, até acertar, até achar alguma coisa que conseguisse salvar a realidade, o multiverso, né, Josimar? Loki da marmota. O famoso efeito borboleta, né? O Vini tinha comentado isso na semana passada, né? Nosso querido Vini, do @Cinema25, que era, né, ele levando a consciência dele pro passado, viajando, né, passado e futuro, navegando entre o tempo. Mas o que a gente não imaginava, e eu acho que talvez ninguém pensava isso, é que iriam se passar séculos. Quando vem aquela mensagem ali, né, de séculos depois, quando ele tá ali tentando aprender com o Ouroboros, com o Victor Timely, com o Casey, como ele consegue também ter todo esse conhecimento físico, científico, que ele tome as decisões e antecipe a ida ao teatro temporal, me surpreendeu muito, né? Óbvio que você que está aí pensando, mas nossa, o Loki não envelheceu, o Loki ficou séculos na frente, está séculos à frente dos filmes da Marvel, das séries da Marvel. Ele é um deus, lembrar. Né? Ele é um deus. Primeiro ponto, ele é um deus. Segundo ponto, lembre-se, o tempo passa diferente na AVT. Então, séculos, né, que a gente tem ali de ideia na AVT, não quer dizer, não reflete que também tenham sido séculos. Então, assim, se os personagens, espaço e tempo não funcionam de forma linear. Tanto que quando o Loki começou a fazer as viagens de loop temporal, ele conseguia navegar em vários pontos da história, né? Ele voltou para vários pontos da história, e isso não atrapalhava, né, de certa forma, o futuro ou o passado. Era, claro, consciência, né? Aquilo que você falou no... Exato. Ele praticamente viveu, Josimar, aquilo que o Doutor Estranho, né, visualizou lá em Guerra Infinita, né? Quando ele vê lá as milhões e milhões de possibilidades deles vencerem a guerra e encontrar só uma, ali de fato foi praticamente a mesma coisa, só que didaticamente, né? O Loki ali indo e vindo, vivendo, errando, né? E o plano
e o plano não funcionando, né? Isso quer dizer então que o doutor, ele tá viajando a consciência dele? Ele não está prevendo? Ele viajou todas essas vezes? Olha, como ele tá com a joia, ele estava com a joia do tempo, até a forma como ele estava ali, né, meditando, e a gente via ele tremendo, mudando, eu sinto que ele viveu aquilo. Sim. Acho que da mesma forma que a gente fala que o tempo passa diferente na AVT, ao utilizar a joia do tempo, o Doutor Estranho também, acho que levou a consciência dele em diferentes cenários, em diferentes realidades, e sofreu, né? E viu tudo o que aconteceu para entender Exato. como que a história tinha que acontecer, né? Como que a história deveria acontecer para eles vencer a E guerra com o Thanos. uma teoria do infinito, vamos deixar pra frente porque é aquela parada que Bom, acontece. beleza. Deixamos para depois, então, um pouquinho, daqui a pouquinho. Você que está nos ouvindo, daqui a pouquinho tem essa teoria, essa conexão que o Josimar vai fazer com a Joia do Tempo. E também, daqui a pouquinho não, mas agora eu vou fazer aquele convite de sempre, aquele convite clássico para você nos seguir nas redes sociais. Segue aí no Instagram, @multiverso.dageek e @resenha pós-créditos, nossos perfis. Resenha pós-créditos, meu perfil, Multiverso da Geek, o perfil do Josimar, né, de toda a equipe aqui da Geek que participa do nosso Podiverso da Geek. Então, para seguir nossos conteúdos lá, conhecer o nosso trabalho, já entra lá, segue, curte, comenta os conteúdos. Tem também TikTok, tem também YouTube. Só colocar lá Multiverso da Geek e também Resenha Pós-Créditos, beleza? Seguindo aqui, uma coisa que eu queria trazer, antes da gente falar, obviamente, do final, que é a consagração de tudo que o Loki consegue fazer e da trajetória dele, né, da jornada dele. O que me chamou a atenção nesse episódio foi a forma ele foi conduzido a tomar aquela decisão no final. Então ele inicia tendo que viver séculos de tentativa e erro e perdendo. Sério, o velho dilema de um Loki está sempre destinado a perder. Que a gente também já tinha ouvido essa frase no último episódio e em outras oportunidades. Mas aqui ele acaba tendo que viver essa tentativa de erro e acerto, mais erros. Mas chega um ponto que ele quase consegue. Quer dizer, chega um ponto que ele consegue. Né? Ele consegue. Eles conseguem. E depois de séculos de tentativa e erro, de ele tentando entender como o teatro temporal funciona e tudo, eles conseguem chegar, né? O Victor Time ele chega até o teatro temporal, ele ejeta lá o multiplicador né, que vai expandir ali a capacidade do teatro temporal, consegue, com muito esforço, com muita luta, eles comemoram, o teatro temporal começa a, né, conseguir lidar com mais realidades, conseguir lidar com o multiverso, ele entra em colapso de novo e o Loki se sente derrotado. Porque até o Victor Time ele fala sobre isso, né? Ele fala, as realidades elas vão seguir se multiplicando, elas vão seguir, é infinito, não tem um número X de realidades. A gente não pode chegar e dizer assim, ó, teatro temporal, a tua capacidade agora ela vai ser de 1000 realidades ao mesmo tempo, mas nunca vai ser 1000, vai sempre ter mais. E o teatro temporal não acompanha essa infinitude, né, de multiplicação das realidades. Isso faz com que o Loki volte no tempo várias vezes, mas volte no tempo por uma fase bem específica, que é quando a Sylvie mata Aquele que Permanece. Sim. E aí naquele momento é um plano, né? Ele tentou consertar o teatro temporal, viu que não tinha como, voltou, né, para estaca zero, que seria não matar o Aquele que Permanece, e aí, consequentemente, eles conseguiriam, ele contava com que Aquele que Permanece resolvesse a situação e o multiverso ficasse em pé, né, e aí aqui para mim foi muito bom isso no episódio. Ele não conseguiria manter Aquele que Permanece vivo, manter a Sylvie viva, né, a Sylvie, enquanto estivesse viva, ia matar Aquele que Permanece, ela estava destinada, mas o Loki, de tanto que ele viajou no tempo, de tanto que ele viveu aquelas cenas, aqueles cenários, ele conseguiu meio que passar a perna no Aquele que Permanece. Porque Aquele que Permanece chega num momento do episódio que ele pega, que pra mim era talvez uma coisa que estava muito, muito óbvia, porque era questionável, né?
todo mundo, muitas pessoas falaram isso no final da primeira temporada, de que, nossa, se ele era aquele que permanece, ele era o bambambam da situação toda, ele foi lá e deixou a Sylvie matar ele. Sim. Né? Ele não interviu. E Exato. aí depois, aqui, com o que aparece nesse episódio, a gente vê que era o plano dele. Durante todo momento, era aquilo que a gente falava, aquele que permanece estava pavimentando o caminho. Ele sabia que ele deveria perder em um momento específico para depois ganhar. Então, tanto que, até no último episódio com o Vini aqui, eu falei, ele tira o tampad, o bracelete que ele de tampad dele da mão dele, coloca em cima da mesa perto da Sylvie, muito de forma tendenciosa. Já programado lá o período do tempo que ele saberia que a Sylvie iria ejetar o Loki. E aí quando o Loki pega e confronta ele agora no final dessa temporada e fala assim, tu vai ficar aí parado, não sei o que, ele descobre, né, ele vê, no caso, que o Loki já não é mais, já é aquele Loki que ele sabe que estaria ali em um momento. Já tinha vivido várias realidades, várias situações, e visto que não tinha outra escapatória sem ser que aquele que permanece ficasse vivo. E então, o Loki consegue, depois, né, tem aquela conversa com ele ali e tal, e o Loki vê que, né, era tudo um plano dele, mas o Loki consegue também enganar ele, né, porque chega num ponto em que o Loki diz pra ele fala pro Loki assim, você não conseguiu fazer tal coisa ainda? E faz, né? Tipo, surpreende ele, né? E aí descobre o que era o X da questão. O teatro temporal, ele não é um mecanismo para que mantenha o multiverso ou as linhas do tempo saudáveis, né? Existindo, né? Mantenha o universo existindo. O teatro temporal é um mecanismo de segurança. Poda, né? Se caso não fosse possível, né, a AVT, até aquele permanece fala isso, a AVT era um efeito colateral. Então a AVT existia para ter um teatrinho de que eles eram os responsáveis por podar as ramificações, por manter, né, o multiverso de pé e saudável. A realidade era que o teatro temporal que fazia isso. Se no fim, que nem aconteceu ali, o multiverso se ramificasse e chegasse no ponto que o teatro temporal sobrecarregasse, o teatro temporal ele colapsa, né, entre aspas, mas ele apaga as ramificações e mantém somente a linha do tempo sagrado. E tudo se reinicia. Todo o ciclo de tempo da AVT se reinicia com aquele que permanece sob o controle de tudo, voltando pro trono em algum momento do tempo. Louco, assim, porque eu acho que o final da segunda temporada ele se conecta muito bem com toda a série. Ele fecha, né, de fato, esse ciclo do personagem, mas também da série das 2 temporadas. Né, Josmar? Agora deixar tudo bem para mim trazer a tua teoria e dar o glorioso propósito pro Loki, né? Dar, né, o sacrifício, né? Ele que não queria ficar sozinho, acabou ficando sozinho. Mas conseguiu o trono. Mas conseguiu o trono. Agora ele virou o Tyr temporal, né? Que você olha lá, tem a forma quando aparece por fora, tudo verde. Antes era meio amarelado, e agora é tudo verde, que é a cor principal do Loki aí. E lá dentro ele no trono segurando todas as linhas do tempo que ficaram verde de ele usar o poder dele pra deixá-las, entre aspas, saudáveis, né? Ele faz esse sacrifício porque agora o Loki tá lá. O Loki não pode sair de lá. Não pode sair do trono. Ele não pode soltar as linhas do tempo mais. Então, ele não morreu, como teve muita gente que falou, mas ele tá lá, sabe? Não existe, entre aspas, mais, né? Deus do tempo, não sei como é que vocês podem chamar aí. Mas é interessante, mestre. Conforme a gente vê que toda a jornada dele é criada nessa temporada, e na primeira também, aquele Loki ganancioso, aquele Loki que queria governar e várias outras coisas, aquele Loki que usava ornamentos dourados em sua roupa, queria se mostrar imponente como Deus poderoso. Aqui a gente vê a modificação quando ele começa a andar, né, e começa aquela força temporal começa a bater no corpo dele, e ele vai criando aquela roupa. É um cara humilde. Ele virou um cara humilde que tá indo pro sacrifício. A roupa dele é diferente. Ele tá usando sapatilha, velho. O Loki tá usando sapatilhas confortáveis. O capacete dele com chifre, ele lembra um pouco de couro. Então você vê que a roupa dele já não é aquela roupa espalhafatosa, todo dourado de ornamentos, estilo mesmo um deus. Você teve essa evolução com esse personagem, que pra mim ficou meio colocado na roupa dele ali. O trono sim é meio dourado, mas quando ele senta ele fica diferente, porque ele começa a segurar nas linhas do tempo, né? Essa ideia deles de mostrar na roupa a evolução do personagem.
Como é que foi o Loki pro sacrifício com esse ornamento diferente do que a gente via daquele Loki lá dos Vingadores, a roupa que ele usa. Eu achei isso bem interessante. A minha teoria, Messi, era a questão seguinte. Você vê que tudo, a cor do Loki já é verde, por natureza, né? A cor dele é meio que verde. Sim. Mas ele ganha poderes tempo, né? Aqui nessa temporada. O viajar a consciência entre os multiversos. Ali no final no final, na metade, né? Ele aprende a parar o tempo. Ele aprende ali a meio que congelar o tempo. Tu acha que, de uma certa forma, a ideia das Joias do Infinito, a Marvel tá recriando as Joias do Infinito com personagens do seu universo? E o Loki agora seria a nova Joia do Tempo, que é verde? E a Wanda lá é a nova Joia Vermelha do Éter? Olha, eu tinha visto essa teoria, né? Esse papo pela internet. Pra mim faz sentido, assim, né? E as Joias não existem mais, né? Exato. É aquela coisa, assim, a gente não vai dizer o Loki tem os poderes dele por causa da Joia do Tempo. Não. Sim, não. Mas é uma grande analogia, né? Uma metáfora, Uhum. né? Então, de forma figurada, também os personagens agora estão se tornando essas joias do infinito. Então, Sim. talvez, o que pode ser também um sinal de que lá na frente, quando tiver uma grande batalha, esses personagens vão ser os pilares para vencer a guerra. Porque, né, que comentou, o Loki com a cor verde na Joia do Tempo, a Wanda parecida com a Joia Vermelha, né? Aquela do... Me voltou a palavra. A vermelha é do Éter, mas qual que a vermelha era do que mesmo? Era Esqueci já. da realidade? Isso, da realidade, que faz sentido, né? Da realidade, que faz sentido com a sentido. Wanda. E também fizeram com a... Agora, recentemente, fizeram com a Mônica Rambeau, a Photon, com a joia azul, se eu não me engano. Ah, verdade, Por cara. causa dos poderes dela. Né? Então eu também tinha visto até uma foto, assim, um print que tava na internet, rodando na internet aí, que eram os três, que era a Mônica Rambeau, a Wanda e o Loki, e aí cada uma das joias ali do lado deles, assim, fazendo Caraca, esse sentido figurado ali de poder. Até porque a Mônica Rambeau também é, né, uma das personagens mais fortes que estão aí no MCU agora, né? Sim. E o poder dela, se a gente para pra pensar, a joia azul é a joia do espaço, né? Uhum, faz sentido. Faz sentido, né? Porque a Mônica Rambeau, ela consegue, como é que é? Intangível, assim, né? Tipo, ela vira como se fosse uma alma. Isso. Tu passa a mão por ela, assim, tu atravessa ela, né? Então também faz sentido comparado a essa joia que ela foi designada. Mas, mestre, fechando aqui nosso podcast, fechando aqui nossa série segunda temporada de Loki, é uma série que tem então esse encerramento, Loki lá sentado no trono com o seu poder, ele que mantém o multiverso de pé, né? Aí até tem um salve aqui, uma referência que o meu querido Cetim trouxe logo quando o episódio acabou, né? O nosso querido John do @pipoquinha na manteiga, ele falou pra mim assim, que eu na hora não tinha me ligado nisso, da árvore lá da mitologia nórdica, né? Que é a Yggdrasil. Yggdrasil, isso. Yggdrasil. Que na hora eu nem me liguei nisso, né? Tipo assim, óbvio que eu entendi que era uma árvore, que agora as ramificações, né? O multiverso, as linhas do tempo eram galhos, né? Nessa árvore, mas eu não tinha pegado esse sentido com a mitologia nórdica, né? De sentido de árvore da vida. Então também tem mais esse toque em relação à forma poética que aquela cena representa, né? E pra mim, o episódio 6, o último episódio de Loki, foi essa consagração de um personagem que sempre foi muito querido pelos fãs, por mais que sempre teve ali aquele ar vilanesco, né? É o nosso anti-herói favorito, né? É o nosso anti-herói favorito. Claro, tem um outro anti-herói favorito, né? Que é o Deadpool, que vai estar aí aparecendo logo mais, logo menos. Mas, cara, o Loki merecia. Eu acho que essa consagração que ele teve merecia uma série que desse mais essa profundidade, desse esse outro lado para o personagem. O público já tinha um carinho. E, pra mim, foi a melhor série da Marvel, né? Eu sou muito fã de WandaVision também. Mas, pra mim, sempre foi WandaVision e a primeira temporada de Loki
ali lado a lado como as melhores séries da Marvel, mas agora com essa segunda temporada não tem como, assim, essa segunda temporada pra mim, e eu junto assim na minha resenha, né, na minha opinião, as duas temporadas. Eu acho que se pega o conjunto da obra, é a melhor série da Marvel, é a melhor produção que a Marvel fez para streaming, e é uma das melhores coisas que aconteceram com a Marvel pós-Ultimato, né? Até o nosso querido Vini no último podcast falou, né? Não, calma aí, que eu falei que era a melhor coisa que aconteceu pós-Ultimato, e de fato, né, teve o Guardiões da Galáxia também, mas teve também, né, o Homem-Aranha longe de casa, né? Bom, Sem volta para casa. sim, volta para casa. Alguma coisa com casa. Que ok, né? A gente já falou que é um filme que pega muito pela nostalgia, pelo fanservice. Assim, a gente Pega olha no como. coração. É o filme que Pega no coração. Pega no coração, exato. A gente não pode olhar como um filme mesmo, porque senão aí Exato. a gente começa a apontar defeito. Mas eu não quero, né? Eu não quero. Mas aqui, cara, Loki, assim como Guardiões da Galáxia, que consegue ser um filme que te pega no coração e também é um baita filme, aqui também é a mesma coisa. Aqui Exato. uma série que te pega no coração, é uma série fenomenal, uma das melhores séries do ano. Concordo. E é isso. Para não dar briga, Loki é a melhor série que a gente tem na Marvel. E o Guardiões da Galáxia é a melhor trilogia. Fechou. Para não dar briga. Fechamos agora. Até porque o Guardiões da Galáxia tem 3 filmes muito bons. Uhum. O segundo, talvez, assim... Tem seus poréns, mas ainda é legal, né? Mas ainda é legal. Mas ainda é muito bom. Sim. E aí depois, se a gente fala pensar numa outra trilogia, cara, Homem de Ferro é bom, mas aí tem o 2 e o 3 que são questionáveis. O 2 já tem seus defeitos, aí o 3 ele caga em tudo nos defeitos. E aí depois, sei lá, Capitão América, né? Mas o Capitão América... O Capitão América é eventos, né? O primeiro é mais um filme pé no chão, Sessão da Tarde aqui no sentido bom da palavra, né? Porque quem viveu a Sessão da Tarde aí sabe que os primórdios da Sessão da Tarde não é ruim. Tem gente, quando a gente fala é um filme Sessão da Tarde, a pessoa acha que a gente tá xingando o filme. Mas não é, estamos elogiando, entendeu? Quem viveu ali a época de ouro da Sessão da Tarde sabe disso. Então a gente elogia um filme quando a gente fala que é um filme estilo Sessão da Tarde. Então o primeiro eu acho nessa vibe, tipo um filme bem Sessão da Tarde. O segundo é um dos melhores filmes da Marvel, um dos melhores roteiros que tem na filme da Marvel. Sim. É o Soldado Invernal. E o terceiro é um filme evento, né? É Capitão América, mas é um filme evento. Que mistura um monte de coisa. Então, tipo, ele não é somente um filme do Capitão América. Exato. Então, assim, é a consagração e o futuro. E o futuro, meus caros e minhas caras, só o tempo dirá. Só o Loki dirá. Só o Zé do Boneco.